Nascido em 1831, em Edimburgo, na Escócia, entrou para a Universidade de Edimburgo aos 16 anos, contribuiu em vida para a construção do laboratório de Cavendish, em Cambridge, usado mais tarde por Thomson e Rutherford para a produção das suas teorias atômicas, desvendou o que leva ao daltonismo, propôs a composição dos anéis de Saturno, escreveu a teoria do calor que moldou a termodinâmica moderna através da chamada mecânica estatística e, é claro, escreveu o Tratado sobre a Eletricidade e Magnetismo e unificou a eletricidade e o magnetismo, criando o que chamamos de eletromagnetismo, e assim recebendo a alcunha de pai do eletromagnetismo. Este é James Clerk Maxwell. Bem, esse vídeo não é uma biografia do físico, tá? Mas vamos falar de uma das maiores descobertas da humanidade, justamente pelas mãos do mesmo, pelo que ajudou a nossa tecnologia a chegar ao que é hoje, as chamadas equações de Maxwell. Vamos lá? Antes de mais nada, já peço para deixar aquele like eletrizante e se inscreve se não for inscrito. Falou! Pois bem, antes de falarmos das equações propriamente ditas, temos que voltar um pouco e entender o contexto da época. Até o século XIX, o que se tinha de conhecimento era que a eletricidade e o magnetismo eram entes distintos. Claro, existiam pesquisas anteriores tentando entender essas forças, mas todas eram pensamentos soltos e dispersos. Claro, a eletricidade e o magnetismo já estavam bem desenvolvidas para aquela época, mas faltava algo. Maxwell surge então e consegue unificar tudo em uma teoria só. Claro, ele não fez isso porque acordou de manhã e falou: quero unificar as coisas. Não é bem assim. Seus estudos levaram a essa conclusão, mais especificamente a um conjunto de 20 equações que juntas compõem o eletromagnetismo, mas que posteriormente foram sintetizadas em apenas 4. É o que chamamos de equações de Maxwell. Antes de prosseguir, uma aulinha simples de cálculo. Aí você vai falar: cálculo não é simples. Tá bom. Vou tentar simplificar aqui. No cálculo, uma das operações mais importantes é a derivação. Essa operação serve para descrever a taxa de variação de uma função em função de alguma coisa. Por exemplo, se pegarmos a fórmula da velocidade que aprendemos no ensino médio, dada por variação do espaço pelo intervalo de tempo, podemos reescrever essa mesma relação usando derivadas, onde a velocidade vai ser a taxa de variação do espaço ao longo do tempo. Por isso, ds dt. Aplicamos justamente o conceito de derivadas aqui. Outra coisa é entender rapidamente esse operador aqui. Esse triângulo invertido não é nenhum símbolo de uma sociedade secreta, nem nada parecido, tá? Ele se chama nabla e indica justamente uma sequência de operações de derivada nas dimensões espaciais. E podem ser aplicados a diversas formas com outros vetores, como os campos magnético e elétrico, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Como toda operação, as derivadas também possuem suas regras, tá? Mas esse vídeo não é sobre técnicas de derivação nem nada disso, então vamos nos ater ao básico mesmo. Pois bem, as equações de Maxwell para o eletromagnetismo, são 4, serão as seguintes. A primeira equação é a chamada Lei de Gauss, que nos diz que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada hipotética pode ser relacionado com a densidade de cargas elétricas contidas no interior do volume. Por exemplo, se tivermos várias cargas elétricas espalhadas no espaço, a gente pode determinar o fluxo do campo elétrico, ou seja, essas setinhas que entram e saem pelas cargas, que vão passar justamente por elas, criando uma superfície que envolva todas elas, e assim, ao invés de ficarem todas isoladas e a gente ter que calcular o fluxo de cada carga isoladamente, ou seja, calculando carga por carga, suas interações com o campo, a gente calcula um conjunto como um todo, através do que chamamos de superfície gaussiana.
Tá muito mais simples, né? A segunda equação é a chamada lei de Gauss para o magnetismo. E esse é até que bem mais simples. Ela diz o seguinte, que não existem monopolos magnéticos. Ou seja, se você quebrar um ímã, sempre terá dois polos nele, um norte e um sul. E por mais que você continue a tentar quebrar ele, sempre vai haver dois polos. Polo norte, polo sul. Polo norte, polo sul. Nunca você vai ter um ímã apenas com polo norte ou um ímã apenas com polo sul. Uma forma mais avançada de dizer, a gente pode dizer o seguinte, que o fluxo do campo magnético numa superfície hipotética, ou melhor, uma superfície gaussiana, é nulo, pois a mesma quantidade de linhas de campo que entram na superfície é a quantidade que sai. A terceira equação é a chamada Lei de Faraday, em homenagem a Michael Faraday, físico responsável pela sua formulação. E ela diz que se fizermos um campo magnético variar ao longo do tempo, ele induz um campo elétrico e, por consequência, uma corrente elétrica. Inclusive, essa equação é a que nos ajuda a descrever justamente a produção de energia elétrica que chega nas nossas casas, né? Por fim, temos a quarta equação, a chamada Lei de Ampère-Maxwell, que nos diz o contrário, que diz a Lei de Faraday. Agora, ao invés de campos magnéticos induzirem campos elétricos, agora campos magnéticos vão ser gerados por campos elétricos variantes no tempo ou através de correntes elétricas. Inclusive, é assim que funciona um eletroímã, né? Você deixa passar uma corrente elétrica por uma espiral, inspira, e essa corrente elétrica acaba por gerar campo magnético. Ou seja, você cria meio que um ímã artificial. Mas, sensei, parece que a única contribuição do Maxwell está na última equação, e todas as outras foram obras de outros físicos. Ele recebe tanto crédito assim, então? Acontece, meu caro, que a grande sacada de Maxwell, além de organizar as equações, foi conseguir, através dos cálculos, e não vamos mostrar aqui por serem muito avançados, tá? Que tanto as equações da eletricidade quanto as do magnetismo geram equações de onda, ou seja, equações que seguem os modelos de outras ondas na mecânica ondulatória. Mas a grande sacada é que essas equações geram o mesmo valor constante atrelados entre si. Um vindo da eletricidade, a chamada permissividade elétrica do vácuo, e outra vinda do magnetismo, a chamada permeabilidade magnética do vácuo. O que indica que tanto eletricidade quanto magnetismo faziam parte de uma mesma entidade. E o melhor de tudo, ele notou que, ao se inverter e tirar a raiz quadrada dessa constante, ele iria obter a velocidade da luz no vácuo. Logo, duas conclusões foram tomadas. A primeira é que campos elétricos e magnéticos oscilam entre si e se autossustentam no espaço, o que podem ser descritas por equações de onda. E a segunda coisa que ele percebeu foi que a luz, sim, a luz, ela seria uma onda eletromagnética, algo que foi confirmado mais tarde por Hertz. E é isso, espero que tenha sido o mais simples possível para poder explicar esses conceitos tão importantes, mas ao mesmo tempo tão complexos. Se gostou, lembra de deixar o like, compartilha com aquele seu amigo eletricista, se inscreve se não for inscrito e lembra de ativar o sininho. Também temos um Discord. Tamo junto. Até!